Jesus te abençoe, você é uma bênção, renovo da alma para a sua vida. Graças ao Senhor Jesus, estamos aqui mais uma vez em mais um podcast, RenovaCast. Eu convido a se inscrever no canal Renovo da Alma. Tem embaixo o botão inscrever, você clica em inscrever, logo em seguida vai aparecer um sino, você clica no sino, depois vai aparecer a palavra todas as notificações, você clica para ser avisado quando surgirem novos vídeos no canal. Pois bem, vamos aqui, antes de entrar no nosso podcast, falar dos livros que Deus nos deu a graça de escrever. Primeiro, Radiografia para o Líder, subtítulo, o Manual de Ouro para uma Jornada Bem-Sucedida. Quer ter uma jornada bem-sucedida? Faça uma radiografia da sua vida, da sua alma, do seu interior. Segundo livro, Líder, quem você representa? Subtítulo, uma bússola que norteia a caminhada em meio às desorientações. Quem você estará representando nessa vida? Está desorientado? Não sabe como se conduzir? De onde veio? Onde está? Para onde vai? A gente trata acerca disso aqui. Terceiro livro, Líder, quem é você? Subtítulo, um guia que direciona o encontro consigo mesmo em meio a uma jornada de desencontro. Você tem que saber quem você é. Tem que olhar para dentro de você e analisar e ter essa perspectiva sobre quem verdadeiramente você é. Então, se você quiser adquirir um dos nossos livros, pode digitar aí embaixo, quero comprar, estaremos entrando em contato com você. Os 3 livros é sobre liderança, porque cada um de nós já somos líderes na nossa essência. A nossa fonte originária nos projetou para isso. Agora tem que saber como você tem conduzido a sua liderança nos ambientes onde você está e frequenta, seja familiar, profissional e nos mais diversos que você estará a participar. Amém? Então vamos aqui para o nosso podcast. Eu quero desde já louvar a Deus por mais esse momento que está nos concedendo. Traga aqui para cada um de nós as suas palavras iniciais em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus por mais esta oportunidade maravilhosa que Ele está a nos ofertar, a nos conceder em mais um dia. Sim, em mais um dia. É o que nos ensina, é o que apregoa, é o que propõe o escritor Paulo, onde ele diz que a atitude que nós devemos ter, que é uma atitude de agradecimento no percurso da nossa vida, da nossa jornada, da nossa caminhada. Ele expressa lá no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então, a gratidão é uma característica que tem que permear as nossas vidas, a nossa caminhada aqui neste mundo e estar inserida em nossa mente, em nossos pensamentos, continuamente o agradecimento. E você pode até, de certa maneira, olhar assim e banalizar o agradecimento. Mas o agradecimento é importante. Você pode ver como algo assim pequeno, mas é grandioso você ter uma atitude de agradecimento. De agradecer por tudo que acontece na sua vida, por tudo que ocorre no seu viver. A atitude de agradecimento ela é importantíssima. Isso eleva o teu corpo, a tua alma, o teu espírito e te faz ver a vida com uma perspectiva diferente da que estar aí na grande massa. Porque a maioria das pessoas, elas tendem a focar o seu olhar, a sua mente, os seus pensamentos na falta, na ausência, na necessidade. Todos nós vamos ter falta de alguma coisa, necessidade de alguma situação. Vamos ter. Porque enquanto estivermos aqui neste mundo, nós não vamos ser completos. Não existe completude neste mundo material. Você conquista algo, mas de certa forma existe a ausência, a carência e a falta em determinado campo da sua vida. Então, o que eu tenho que fazer? Se você tem faltas, você também tem abundância em outras áreas da sua vida. E são nessas que nós devemos focar. No que você já tem, no que você já possui, no que você já conquistou, no que você já realizou, que você já conseguiu oferir na sua vida. É nesses pontos que tem que o nosso entendimento, a nossa mente, os nossos pensamentos, o nosso olhar deve focar. Porque quando nós focamos neles, vai gerando em nós uma satisfação. Você olha para trás e lembra, você conquistou, mas quantos desafios, obstáculos
dificuldades você atravessou para alçar esta posição, alcançar esta conquista, realizar este sonho, projeto, meta. Olha o que você passou. Aí você olha para trás e diz, rapaz, é motivo de agradecimento. Então, quando você agradece, você vai se elevando, você sente uma sensação boa, agradável, satisfatória, que vai inundando o teu interior. E isso acaba se alastrando pelo seu mundo externo. Vai afetar você, em certa medida, no seu dia a dia. Perdão. Bem como afeta as pessoas que estão à sua volta, que fazem parte do seu ciclo social, seja no campo familiar, profissional, de trabalho, no campo estudantil e nos mais inúmeros ambientes que você venha a circular, a trafegar, a percorrer e a estar presente. Porque o agradecimento é uma característica boa, agradável, que nós temos que manter todos os dias. Eu sempre foco aqui, você observa, que no início de cada podcast eu friso bem a questão do agradecimento. E nós vivemos um mundo e as tragédias, situações ruins, desagradáveis estão aí à nossa volta, nos noticiários se veicula e são as matérias que têm mais audiência. A pessoa parece que gosta de ver o mal. Está no seu subconsciente, ela foi impregnada, ensinada a amar aquela situação, não no sentido de se agradar pelo que aconteceu, mas de ver ali aquela situação e se indignar. Você olha, você fica indignado com as injustiças, com os erros, com as situações totalmente errôneas que ocorrem. Isso vai gerando em você raiva, vai gerando em você desprezo, vai gerando em você ódio. E isso você não gera ódio para você, mas você gera ódio para outras pessoas. Você tem raiva daquela situação ruim que aconteceu e quer que aquela pessoa que fez pague. Mas isso acaba se revertendo contra você. Vai te martirizando por dentro, vai te corroendo, vai te calejando, te moldando o ódio, o rancor, o amargo, o ressentimento, a raiva. Nós temos que fugir desses sentimentos que não são agradáveis. E acaba alimentando isso. Então está aí nos noticiários, nas páginas de jornais, nas revistas, e aí de forma mais acessível à palma das mãos, que é aqui o aparelho que você pode utilizar e aí dar a observar as mais inúmeras e variadas notícias que chegam até você, na palma das suas mãos. Olha aí o perigo. Temos que saber filtrar. Nós temos que saber filtrar o que nós estamos a contemplar. Observe isso, veja, analise. Já nos ensina o grande salmista no Salmo 101, versículo 3, a parte A. Não porei coisas más diante dos meus olhos, porque isso vai adentrando dentro de você e vai te direcionando, vai te conduzindo, vai norteando a tua caminhada, as tuas escolhas e as tuas decisões. Então, observe bem o que você está a colocar diante de você, o que você assiste, o que você vê. Comece a observar a tua própria vida e focar, como eu já disse anteriormente, nos aspectos que você já realizou, já conquistou, já alcançou, os patamares que você já conseguiu alçar. Foque neles e comece a agradecer, comece a se alegrar. Feche os olhos, Senhor, eu te agradeço por essa situação, por essa pessoa, por essa ocasião, por essa característica, por essa conquista, por essa realização. E venha inundar o teu ser com esse sentimento de agradecimento, com esse sentimento de alegria, com esse sentimento de fervor, e que acaba te contagiando por dentro e você sente uma paz,
uma paz interior, uma satisfação imensurável, inigualável, incomparável, imensurável. Por quê? Porque você atrai a presença de Deus. Quando você agradece, é uma das características de atrair Deus, é o agradecimento. Que vai folhear as páginas das Sagradas Escrituras, o que Deus mais abominava no seu povo, era ele estar ali reclamando, murmurando, praguejando, maldizendo, se auto-amaldiçoando, devido a uma situação que não foi realizada, não foi concretizada, não foi estabelecida. E você observa que quando eles tinham essa atitude, tomavam essa posição, eles mergulhavam mais fundo em situações terríveis, situações devastadoras, desanimadoras, que arrebentavam com eles como um todo. É porque já ensina o salmista, já adverte o salmista. Olha o que o salmista nos adverte, nos ensina, nos orienta e nos conduz. Salmos 42, versículo 7, a parte A. Um abismo chama outro abismo. Situações ruins acabam atraindo situações ruins. Você reclama, pragueja, é uma pessoa maldizente, tu vai atrair situações semelhantes a essa que você está vivenciando. Todos nós passamos por situações difíceis e o próprio Cristo, ele mencionou que isso iria acontecer. Jesus não enganou ninguém. Jesus sempre foi transparente nos seus ensinamentos, nas suas propostas e no seu propósito para as nossas vidas e o que nós iríamos atravessar nessa caminhada. Olha o que ele relata através de João, no seu Evangelho. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33. Ele diz: tenho-vos dito estas coisas para que tenhais paz em mim. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci. Se ele venceu, ele nos dá forças para vencer. Ele nos dá forças para continuar, para prosseguir, para progredir, para avançar, para perseverar, para vencer, para conquistar e para realizar aquilo que você deseja no seu caminhar. Mas tome uma decisão na sua vida em se vigiar para não reclamar. É certo que é difícil. Já quer reclamar, já quer maldizer, já quer questionar Deus. Senhor, tu não está me vendo, tu não estás enxergando a situação crítica, ferrenha, horrenda, terrível, de total calamidade que eu estou vivenciando. Eu tenho falado contigo, quem sabe você está aí há um bom tempo conversando com Deus em oração. E você não vê resultados, não vê mudanças, não vê saídas. E o sentimento de angústia acaba afligindo o teu coração, aperta o teu peito, a tua alma fica encarcerada e você quer como gritar em meio ao desespero que você está vivenciando. Você não vê respostas, você não vê solução, você não vê mudança, alteração do cenário atual. Não é fácil não, todos nós passamos por essa situação. Todos já passamos, ou estamos passando, ou iremos passar. Não é fácil. Falou, João 16, 33. Tenho-vos dito estas coisas para que tenhais paz em mim. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, primeiro ele diz que para a gente ter paz nele. Em Jesus nós temos a paz. Então, se você está angustiado, aflito, ansioso, deprimido, oprimido, corra para Jesus e comece a ler a sua palavra. A palavra dele traz vida, traz satisfação, traz alegria, traz prazer, traz contentamento, traz ânimo, traz determinação, traz iluminação, porque a palavra dele é pão, é alimento. Alimento para o espírito e para a alma, que vai ter reflexo no corpo. O próprio Jesus, quando tentado pelo diabo, lá em Mateus capítulo 4, versículo 4, ele rebate o inimigo em uma das situações com a seguinte frase:
não, Mateus 4, versículo 4, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E nós temos aqui a boca de Deus à nossa disposição, para que venhamos mergulhar nela a qualquer hora, em qualquer momento, em qualquer lugar que você se encontra e em qualquer situação que você esteja passando. Corra para Jesus e não de Jesus. Existem pessoas que, em vez de correrem para Jesus, correm dele, acabam se afastando de Cristo, porque veem que Jesus ainda não respondeu suas orações. Aí criam uma raiva, uma revolta, se fecham no seu mundo interior e aí o problema estará aí. Você se fechar é uma autossabotagem. E aí o inimigo quer que você se isole. E o isolamento é onde ele vai começar a fomentar pensamentos destrutivos em você. Ele vai lançando setas. Ele vai lançando pensamentos negativos. E você, sozinho, afastado de Jesus, vai alimentando aquilo. Vai fortalecendo aquilo. Vai fortificando esses pensamentos. E com o passar do tempo, eles vão te dominar. Você vai se encontrar de mãos atadas, sem forças para sair daquela situação que fez, foi piorar ainda mais. Nós temos que vigiar quanto a isso. Não devemos nos afastar de Jesus, de Deus, mas nos aproximar dele. Uma frase de Billy Graham, ele diz mais ou menos o seguinte: se toda vez que o homem quer se afastar de Deus, o diabo sempre tem um barco à espera, à disposição. Quer dizer, quando o homem se afasta de Deus, o diabo tem ali um barco. Quer dizer, vai afastar mais ainda. Vai fazer com que a pessoa entre no barco e se afaste mais ainda. Saia da terra e corra em direção às águas. Criando distanciamento, separação, isolamento. E aí, como já falei, torno a repetir, o perigo é gigantesco e pode te levar à morte, tanto espiritual quanto material. Então, resista. Eu sei que não é fácil. Pode dizer assim: você não sabe o que eu estou passando. Você pode indagar. Você não sabe o que eu estou sentindo. As batalhas que eu enfrento, as angústias, o choro, a dor. Quem sabe é uma enfermidade. Quem sabe é uma doença. Quem sabe é uma situação financeira caótica, desesperadora, sem perspectiva. Eu não sei. Verdadeiramente eu não sei. Eu não te conheço, mas olha, ele nos conhece. E ele usa instrumentos. Ele usou até jumento. Por que ele não pode me usar para falar com você nesse momento? Para dizer: olha, tem saída, tem esperança, tem solução, tem uma novidade de vida para você, para a tua mente, para o teu coração. Eu tenho para você uma nova vida, diz o Senhor Jesus. Mas você tem que tomar a atitude de acreditar nessa proposta que ele está colocando para você, que tem uma nova vida. Para isso você tem que correr para ele, buscar a ele. Como já falei, uma das situações, uma das opções é ler e meditar na sua palavra. Continuamente, diariamente. Mas as pessoas querem que as coisas aconteçam no estalar de Deus. Pode acontecer no estalar de Deus, mas isso não é regra, porque tudo depende dele. Nós temos que nos enquadrar e nos alinhar à vontade dele, porque a vontade dele é soberana. E ele sabe o que é melhor para cada um de nós hoje, bem como amanhã no futuro. Nós temos que descansar nele. É o que ele nos ensina. Através do salmista, no Salmo 37, versículo 7, a parte A. Descansa no Senhor e espera nele. Esperar não é algo fácil. Você vai pagar uma... É certo que hoje tem as facilidades aí do Pix e QR Code, mas as pessoas mais tradicionais gostam de ir ainda nas correspondentes bancárias, nos bancos, e efetuar o pagamento das seus boletos. Então você vai num banco, correspondente bancário, você não gosta de ficar esperando. Você vai num banco ali fazer, de certa forma, um procedimento que não tem como fazer em casa pela internet. Aí você enfrenta filas. Você vai marcar uma
uma consulta pelo Sistema Único de Saúde, pelo SUS, espera uma fila. Fazer uma matrícula em uma escola, esperar uma compra que você fez, agora fica ansioso pela entrega do produto que você efetuou a compra, já efetuou o pagamento, aí fica aquela espera, ansioso para que o mesmo venha chegar. E a espera não é algo agradável, você fica ali se martirizando. Quem sabe pessoas agora estão aí à espera de uma porta de emprego, e dói esperar. Dói até no sentido físico, a fome, quem sabe a pessoa precisa daquele emprego para manter a sua sobrevivência, da sua casa, da sua família, dos seus. E esperar vai maltratando, vai pisando, vai moendo a pessoa, e isso é devastador. Esperar não é algo fácil, não é algo bom, não é algo positivo. Nos mais diversos aspectos. Mas o salmista nos ensina a gente esperar em Deus. Salmo 37, versículo 7, a parte A, torna a repetir. Descansa no Senhor e espera nele. Você observa que primeiro ele traz a palavra descanso. Verbo descansar, antes do verbo esperar. Então, primeiro você tem que descansar em Deus para esperar. Esperar não é fácil, mas quando você descansa em Deus, a espera se torna algo mais produtivo, mais agradável. Aí o ponto entra aí, como descansar em Deus? Descansar em Deus é confiar nele. Que nos ensina o salmista no Salmo 125, verso 1. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, permanecem para sempre. Ele confia no Senhor. Mas confiar é somente falar, eu confio em você. Não. A confiança, ela é demonstrada por meio dos frutos, da prática. Não é meramente palavras jogadas ao vento. Não. É verdadeiramente demonstrar na prática que você confia. Mas como confiar em alguém que você não vê, que você não consegue contemplar, não consegue apalpar, tocar? Como? É difícil. Até confiar nas pessoas que você está vendo todo dia tocando é complicado. A geração que nós estamos vivendo hoje, onde a perca por práticas, regras de trato social já estão indo embora cada vez mais, o respeito, a tolerância, a consideração, a honra, a lealdade, são características que estão se perdendo, estão indo embora. Então, confiar hoje é complicado, é complicadíssimo. Eu entendo até você. Você cria certas desconfianças em relação às pessoas que se aproximam de você. É difícil, é difícil. A geração hoje, né? Devido a estar se alastrando de uma forma avassaladora o pecado, situações boas têm se perdido e têm se enfraquecido, como eu citei aqui agora há pouco, algumas características. E isso advém devido, como já falei, ao pecado crescendo cada vez mais. O que nos diz lá o escritor, em Mateus capítulo 24, versículo 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. O amor vai se esfriar, mas não é da totalidade. Quase todos vão ser apanhados, pegos por esse esfriamento, essa falta de amor, essa falta de compaixão, essa falta de misericórdia, essa falta de respeito, esta falta de lealdade, esta falta de consideração, esta falta de confiança. Então, pessoas visíveis que você está vendo, é difícil confiar. Imagine que você não vê que é Deus. Mas é de onde entra a fé. Você acredita sem ver. É o que nos diz lá o escritor, na sua carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 1, onde ele traz o conceito da fé. Ele diz, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. Você não vê, mas você crê, você acredita, você confia que vai acontecer, que vai se realizar. Assim tem que ser
a nossa fé em Deus, gerando esperança e confiança. Ah, mas a minha fé está tão fraca. A minha fé está reduzida. A minha fé está em frangalhos, despenada. Conselho do apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 10, versículo 17, a parte A é o seguinte: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então, ouça a palavra, Senhor. Corra para Jesus, foi o que eu disse anteriormente. Lendo a sua palavra, lendo as Sagradas Escrituras, isso vai aumentando a tua fé. E ao aumentar a tua fé, aumenta a tua esperança e, consequentemente, a tua confiança nele. Se sente mais convicto em acreditar que o Senhor pode fazer e que ele vai fazer. Talvez você até confia que Deus pode fazer, que Jesus pode fazer, mas a questão está que ele vai fazer. Será se ele vai fazer? Faz. Talvez você deve estar enfrentando uma doença, uma enfermidade. Quem sabe foi desenganado pela medicina. A medicina já deu seu aval, já despachou. Não tem mais saídas e possibilidades humanas. Mas aí é onde entra o campo da fé, que é o ambiente de Deus. Aqui estamos nesse ambiente aqui, o que manda são os conceitos e preceitos humanos. Mas eu posso trazer o ambiente de Deus para esse plano terrestre. O ambiente de Deus é a fé. Deus age por meio da fé. Por meio da fé. Nós temos que... A questão está aí. Como é que é ter fé? Como eu posso ter fé para provocar a ação dos céus na minha vida? Já falei, aumentando a sua fé dentro da palavra, vai gerando algo bom dentro de você, significativo, você vai tendo forças para agradecer o seu momento presente, que você já passou, que você já vivenciou, as situações que você já conquistou, já realizou. Isso vai te fortalecendo a acreditar que algo maravilhoso pode acontecer lá na frente. Pode acontecer no seu presente e reverter as perspectivas, mudando a realidade, transformando a situação e trazendo paz, vida, saúde, refrigério e alegria ao teu coração. É o que Jesus quer para mim e para você. É o que Jesus propõe para cada um de nós. Ele só quer o melhor para as nossas vidas. Às vezes, o adversário das nossas almas lança setas nos teus pensamentos, dizendo: olha, Deus esqueceu de você. Deus não liga para você porque você é assim, dessa forma, dessa outra maneira. Tu fizeste isto, realizaste aquilo. Não ouça essa voz do adversário. Não importa o que você já tenha feito na vida, que muitas vezes vem aí te acusar. Não importa, não importa. Venha para Jesus. Ele não vai te abandonar, nem virar as costas para você. O que nos ensina ele lá através do Evangelho de João, capítulo 6, versículo 37. Todo aquele que o Pai me der, esse virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Então o Senhor Jesus não te lança fora. Não joga no teu rosto, não te calunia, não quer esfregar na tua cara, não. Ele está com as mãos estendidas, os braços abertos para te abraçar, para te envolver, para te perdoar e para te levantar e para mudar e transformar o teu viver. Aí entra no aspecto de crer. Você e eu devemos crer, acreditar. Tendo essa confiança viva, forte, intensa e apaixonante em cada um de nós. É leitura da palavra. Tem outro meio. É leitura da palavra. Quanto mais você lê a palavra, mais você vai tendo fome de Deus. Mais você vai tendo vontade de estar próximo de Deus. Aí você começa a orar também. Aí você começa a jejuar. E a situação começa a se clarear diante de você. Você começa a ver novas perspectivas. Começa a ter um novo olhar. Uma nova saída começa a se apresentar diante de você.
e já estava lá. Mas a tua dor, o teu sofrimento, a tua angústia, tapou você de ver. Já estava lá há tanto tempo. A saída, a solução já estava lá. Mas, como eu já falei, a dor te cegou de não ver. É quando você começa a se encher de Deus. A questão é essa. Nós devemos nos encher de Deus. Nos encher de Jesus Cristo. Nos encher dele. E quando nós nos enchemos dele, a presença dele habita em nós. E vai nos trazendo paz, segurança, refrigério, esperança e confiança. Temos que nos encher dele. Temos que nos encher dele. Temos que nos encher dele, lendo a sua palavra, incorporando os seus ensinamentos, as suas orientações dentro de nós, fazendo parte de nós, que nós sejamos um. Eu e a palavra, que sejamos um, interligados, totalmente incorporado em nós, para nos acreditar, para clamar, para nos posicionarmos com autoridade diante das circunstâncias da nossa vida e declarar mudança, alteração, transformação, cura e libertação e salvação. Depende de cada um de nós, porque o maior e mais difícil sacrifício, escolha e decisão, foi o que Jesus tomou por mim e por você. Então, existe mudança para a minha vida, existe mudança para a tua vida, existe alteração para a nossa realidade, e ela passa por meio de Jesus. Vamos acreditar, vamos confiar, vamos aumentar a nossa fé, lendo, mergulhando, nos aprofundando na palavra, nas sagradas. Tenhamos essa fé, tenhamos essa certeza, temos essa convicção, esta alegria, esta esperança alicerçada em nós, em todos os momentos. Tenha isso. Então, isso tudo começou, como eu já falei, no agradecimento. Comece a agradecer a tua realidade. Senhor, obrigado por esta roupa. Não importa qual é a sua roupa, se é de marca, se é de grife. Eu estou vestido. Obrigado, Jesus, pela vestimenta, pelo calçado, a sandália, os sapatos. Obrigado, Jesus, porque hoje eu tomei café. Obrigado, Jesus, porque hoje eu almocei. Obrigado, Jesus, porque hoje eu jantei. Eu fiz um lanche, uma merenda hoje, ó Pai, de forma intercalada entre as refeições principais. Senhor, obrigado pelos meus pais. Obrigado pelo teto, pela casa, pelos rendimentos. Obrigado, Jesus. São tantas possibilidades que nós temos, são tantas dádivas que nós possuímos, que nós podemos manter um coração grato, mas a gente quer se prender às situações de privação. O que a gente ainda não fez, não conquistou, não realizou. Vamos mudar o nosso olhar. Vamos mudar a nossa forma de agir e pensar. Tendo um coração que agradece. Tendo um coração grato. Prazer, agradecimento pela vida. A vida é uma dádiva, a vida é uma maravilha que Deus concedeu a cada um de nós. Então venhamos a ter entendimento de agradecimento todos os dias, em todos os momentos da nossa vida. Então, quero agradecer mais uma vez por essa oportunidade maravilhosa que o Senhor está me conceder para conversarmos a respeito do Senhor. Já falei aqui um bom tempo, acho que é mais de meia hora aqui, essa parte inicial, as palavras de Deus, fortalecimento de Deus para a sua vida. Existe alguém aqui que precisava dessa palavra. A gente não sabe como Deus trabalha, nós somos conduzidos pelo Espírito Santo de Deus. É Ele que nos guia, é Ele que nos orienta, conforme diz o Evangelho de João, capítulo 16, versículo 13, a partir de que Ele é o nosso guia, Espírito Santo, Espírito da verdade. Ele nos guiará em toda a verdade. Então Ele sabe o que você está precisando, Ele sabe o que você está passando, Ele sabe o que você está atravessando. Por isso Ele vai levando, vai conduzindo a palavra dentro dessa perspectiva que venha atingir aí a tua vida, as tuas necessidades, teus anseios que você está a passar
durante o percurso do seu caminhar. Então, graças a Deus por mais esse momento. Então, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Graças a Deus, que palavra abençoada. Vamos agora, então, pedir que você venha orar, abençoando as nossas vidas e apresentando este podcast, que o Senhor venha falar profundamente aos nossos corações. Ora aí, faça a oração por todos nós, em nome de Jesus. Vamos orar, então, nesse momento, agradecer a Deus por mais essa oportunidade, por mais esse privilégio que Ele está a nos privilegiar. Privilegiar. Por mais esta ocasião que Ele estará nos concedendo, então nós vamos agradecer, vamos entrar em oração, vamos apresentar as nossas vidas. Creia, acredite que Jesus está a te ouvir e vai te escutar e vai te atender e vai se manifestar no teu viver. Tenha esta fé, esta convicção no seu coração. Não se deixe levar pelos pensamentos de angústia, de decepção, de medo, de desorientação que o adversário quer colocar na sua mente e no seu coração. E volte para o Senhor e acredite nele. Vamos orar com toda a fé, com toda a esperança, com toda a convicção em nossos corações, sabendo que o Senhor está a nos ouvir. Em nome de Jesus. Senhor Jesus, estamos aqui, ó Pai, mais uma vez na tua presença, Senhor. Para te louvar, para te exaltar, para te enaltecer, para te engrandecer na beleza da tua santidade. Senhor, tu és santo, tu és maravilhoso, tu és poderoso, tu és grandioso, ó Pai. Toda a honra, toda a glória, todo louvor, eu presto a ti, eu rendo a ti. Eu oferto a ti, ó Pai, o meu louvor, a minha adoração, a minha reverência, ó Pai. Glórias a Deus. Glórias a Deus, glórias ao teu nome, Jesus. Bendito, bendito, enaltecido sejas, ó Pai. Tu és Deus presente. Tu és aquele que restaura, tu és aquele que liberta, tu és aquele que transforma, tu és aquele que cura, tu és aquele que salva, Senhor. A tua palavra estará aí, ó Pai, recheada com as mais inúmeras promessas, histórias que nós podemos ler e firmar a nossa fé, aumentar a nossa esperança, acreditando que assim como o Senhor fez lá atrás, no passado, tu continuas a fazer hoje no presente. Porque tu não mudou. É o que nos ensina Malaquias no seu livro, no Antigo Testamento, capítulo 3, versículo 6. Porque eu, Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Porque tu não muda, Pai. Tu és o mesmo, Jesus. O que o Senhor nos fala através da carta aos Hebreus, capítulo 13, versículo 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Tu és o mesmo, Pai. Nós estamos aqui, Senhor, agradecidos a Ti pelo privilégio da vida, pelo privilégio da salvação, pelo privilégio da transformação, pelo privilégio da mudança, pelo privilégio da proteção que o Senhor proporciona, pelo teu amparo, pela tua paz, pelo teu amor, pela tua compaixão, pela tua bondade, pela tua benevolência, por tudo, Senhor, que tu tens concedido, ó Pai. Obrigado, Jesus. Senhor, obrigado. Obrigado, Pai. Obrigado, ó Cristo. Ó Jesus, obrigado. Obrigado pela vida. Obrigado pela salvação, ó Pai, porque o Senhor um dia veio este mundo para nos resgatar, nos libertar, nos restaurar, nos transformar, nos perdoar e nos dar a oportunidade da salvação. Obrigado, Jesus, porque um dia o Senhor abriu os meus olhos espirituais, me fez ver, ó Pai, a verdade do Evangelho, que não é religião, é o Senhor. És tu, ó Cristo de Deus. Senhor amado, Deus de bondade, Deus de misericórdia, Deus de amor e compaixão, nós estamos aqui. Com fé, com esperança, com a nossa alma em rendição a Ti, ó Pai, acreditando na manifestação do Teu poder, Teu agir, da Tua bondade, da Tua misericórdia, da Tua benevolência, Teu favor e do Teu amor. Pai, abençoa cada um nesse mundo. Fortalece, nos fortifica, nos abençoa, nos prospera. Pai amado, abre as janelas dos céus, ó Pai.
e derrama bênção sem medida, Pai, em abundância em nossas vidas. Nos concedendo a abundância de vida e de saúde a cada um de nós, bem como aos nossos familiares e parentes. Abundância em prosperidade espiritual, emocional, financeira, Pai, que venhamos crescer em Ti. Crescer emocionalmente, porque as situações da vida não venham afetar o nosso emocional, a ponto de nos escravizar, nos aprisionar. Não, Senhor, nos conceder a abundância de nosso emocional. E a abundância financeira, Senhor, prosperidade. Coloca, Pai, prosperidade em nossas mãos. Em nossa mente, criatividade, imaginação, Pai. Para angariar recursos, prospectar, ó Pai, recursos, atrair recursos, fazer recursos. Tu és dono do ouro e da prata, conforme diz Ageu, capítulo 2, versículo 8. Tu és o dono do ouro e da prata. Senhor amado, venha abençoar cada vida que aqui se encontra com fé, com esperança, acreditando na Tua manifestação. Senhor, cura os enfermos, liberta os oprimidos. Senhor amado, essa pessoa que está enferma, passando essa situação de doença, Pai, cura ela, Jesus. Muda essa situação. E reverter este quadro, Pai. Hoje nós clamamos a Ti em nome de Jesus. Cura agora, Pai. Nós repreendemos esta enfermidade, essa doença, essa dor. Em nome de Jesus, ó Pai, declaramos a saúde restabelecida. Cura o físico desta pessoa. Cura o emocional, cura o espiritual. Cura ela hoje, Jesus. Muda a realidade dela hoje, Jesus. Transforma ela hoje, Jesus. Vem libertar este oprimido. Esta pessoa que está encarcerada, sua alma está encarcerada, aflita, ferida, angustiada, ansiosa, oprimida, deprimida. Deus, visita agora, ó Pai. Esta família não sabe o que fazer com este familiar. Está nessa situação de calamidade espiritual, emocional, financeira, familiar, conjugal. Eu não sei quais são as crises e desafios que cada um está a passar. Mas eu peço teu cuidado, teu amparo, a tua proteção, a tua manifestação e a tua intervenção em cada vida agora, nesse momento, em nome de Jesus. Senhor, nós acreditamos em Ti. Pai, nós cremos em Ti. Nós alçamos as nossas vozes a Ti, tendo a fé, a esperança e a convicção de que o Senhor pode fazer, que o Senhor pode realizar e que o Senhor pode abençoar. Pai, visita cada um nesse momento com a Tua paz, com a Tua graça, com o Teu favor, com o Teu amor. Salva, liberta, restaura, transforma, abençoa e prospera cada um nesse momento. O que nós pedimos, ó Pai, abençoa o podcast de hoje, cada palavra que foi dita e que será dita aqui, abençoa cada um que será alcançado por essa palavra, abençoa cada telespectador, abençoa o canal Renovo da Alma, cada vídeo, Pai, possa alcançar vidas e essas vidas serem transformadas, abençoadas, curadas, libertas. Abençoa o podcast RenovaCast aqui dentro do canal Renovo da Alma. Ó Deus amado, nós te pedimos agora em nome de Jesus, te manifesta com poder e graça, nos abençoa, segundo a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Pois bem, acolhimento de Deus, né? Deus acolhe, como Ele acolhe. Deus é este Deus que tem misericórdia, que tem compaixão. O que você poderia nos trazer aqui nessa palavra inicial sobre acolhimento de Deus? Falando em acolhimento, Deus, Ele é acolhedor. Não importa o que a pessoa tenha feito, as situações, Deus acolhe. Você observa lá no primeiro casal, Adão e Eva. Eles transgrediram a lei de Deus. Deus os tirou do paraíso, lá do Jardim do Éden. Mas Deus os acolheu, guardou, protegeu e cuidou deles no percurso da caminhada. Durante essa trajetória, certo que o que eles fizeram foi algo devastador. Desobedecer a lei de Deus. Passar por cima da ordenança do Senhor é algo assim totalmente devastador. Mas Deus não virou as costas para eles, mas cuidou a cada passo. A gente observa que no percurso da história, um dos seus filhos, que foi Caim, matou Abel, seu irmão, e eles, quem sabe, acharam que Deus nos abandonou completamente. Olha essa situação, já pensou o próprio irmão matar o outro? É uma situação assim terrível. Então, quem sabe deve ter passado na mente deles
o pensamento de abandono de Deus, mas Deus não abandonou. Lá na frente a gente observa no livro de Gênesis, capítulo 4, versículo 26, Gênesis 4, a partir do versículo 25, vai dizer que eles tiveram outro filho, Sete. E Eva diz, olha, Deus me deu Sete em lugar de Abel, que Caim matou. Aí quando chega no versículo 26 do capítulo 4 de Gênesis, diz que Sete teve um filho chamado Enos, ele colocou o nome de Enos. E a partir daí começou a invocar-se o nome do Senhor novamente. Quer dizer, foi restaurada ali a trajetória dessa busca de Deus. A gente observa isso aí, o acolhimento de Deus em cada aspecto, em cada situação. Então Deus acolhe. E faz lembrar também de uma passagem bíblica lá em Gênesis, também no livro de Gênesis, capítulo 21, do versículo 1 ao versículo 21, a respeito da serva de Sara, que era Agar. Sara não poderia ter filhos. Abrão já tinha recebido uma promessa de Deus que seria pai. Como Sara já era de uma idade avançada, já havia passado o costume das mulheres, ela tem uma proposta para Abraão. Ela leva uma proposta para Abraão. Diz, olha, Abraão, está aqui a minha serva Agar, a egípcia. O Senhor nos dará filhos por meio dela. E ela entrega a serva para que Abraão viesse a se relacionar com ela, coabitar com ela. E ali ela acabou gerando uma criança chamada Ismael. Mas logo na frente, depois, Ismael, se não me engano, estava com 13 anos de idade, foi a época que ele foi circuncidado, e Sara gerou uma criança chamada Isaac. E ela mandou Abraão expulsar Agar do convívio, porque não teria mais possibilidade de coabitarem juntas as duas crianças. Ismael, filho de Agar, e Isaac, filho de Sara. E Abraão, receoso em seu coração, acabou ouvindo a voz de Sara, impulsionado pelo Senhor. O Senhor disse, olha, não que esquive de não ouvir Sara, ouça e faça isso. Então, Abraão deu um odre de água ali, despediu Agar e Ismael, e andaram pelo deserto. Chegou um determinado momento que acabou a água. E ali a criança começou a pedir água. Ismael pediu água à sua mãe. Ela, sem água, no meio do deserto, colocou a criança ali em uma árvore e se afastou para não ver a criança morrer. De repente, Deus se revela através de um anjo para Agar e diz, olha, Agar, eu ouvi o choro da criança. Não temas, né? Deus traz água para Agar e ela vai saciar a sua sede e a sede do seu filho. Vem saciar a sede do seu filho e também a sua própria sede. Então, a gente observa aí o acolhimento de Deus em relação a Agar. Ismael não era o filho da promessa. Foi expulso ali por Abraão, devido a um pedido de Sara e com o consentimento de Deus, mas Deus não abandonou Agar e Ismael. Acolheu a ambos. Olha o cuidado de Deus. Ele se tornou um grande guerreiro e uma grande nação. Ismael, filho de Agar, que era filho de Abraão também. Aí eu observo outro exemplo. No livro de Juízes, capítulo 16, versículo 23. Você conhece a história? É Sansão. Sansão era o nazireu de Deus. Não poderia, segundo a tradição, o nazireu de Deus beber bebida forte nem cortar os seus cabelos. Mas Sansão, sendo seduzido por Dalila, revelou seu segredo a Dalila, e ali os adversários de Sansão já queriam há um bom tempo aprisioná-lo, matar Sansão. Ao contratarem Dalila e ao terem acesso ao segredo de Sansão, que eram os seus cabelos, Dalila cortou os cabelos de Sansão, ele perdeu a sua força, foi aprisionado, teve seus olhos vazados e servia de chacota para os seus adversários. Mas ele clama a Deus, ele roga a Deus, ele pede a Deus, ele suplica a Deus por mais uma oportunidade, para que Deus viesse dar forças a ele, para que ele viesse cumprir o seu chamado, que era proteger Israel ali dos adversários. E no capítulo 16 do livro de Juízes, versículo 23, Deus concede força a Sansão. E ele extermina os seus adversários. E a palavra diz, logo em seguida, que ele matou mais filisteus na sua morte do que durante a sua vida. Então, olha o acolhimento de Deus em relação a Sansão. Mesmo ele tendo errado, tendo transgredido as mais diversas situações, Deus o acolheu. Deus o trouxe para perto. Esse é o amor de Deus.
para com cada um de nós. Louvado seja o nome de Jesus. Certo, você falou aí a respeito do Antigo Testamento, citou aqui alguns exemplos do Antigo Testamento, mas em relação ao Novo Testamento, poderia trazer alguns exemplos, exemplificar aqui para cada um de nós, sobre o acolhimento de Deus e de forma mais específica, como se fala no Novo Testamento, a pessoa de Jesus Cristo? No Novo Testamento, da mesma forma, se tem aqui alguns exemplos do Antigo Testamento, mas no Novo Testamento a gente observa também o acolhimento do Senhor, Jesus Cristo, de forma mais específica aqui. Jesus acolhia as pessoas, e a palavra está aí à nossa disposição para folhearmos e observarmos aí os mais diversos acolhimentos do Senhor. E Jesus não fazia diferença, distinção de pessoas. Paulo diz lá em Romanos, capítulo 2, versículo 11, que para Deus não há acepção de pessoas. Aí, nesse aspecto, a gente observa que a cultura judaica era muito fechada, trancada só entre eles. Então, eles estavam sendo dominados pelos romanos. Era a nação, a potência mundial da época, que aprisionava ou, de certa forma, subjugava Israel. E, de repente, lá em Mateus, capítulo 8, versículo 5 ao versículo 13, se aproxima de Jesus um centurião. Era um soldado, um guerreiro romano, que comandava uma tropa de 100 homens. Ele se aproxima de Jesus, um estrangeiro, alguém diferente da tradição judaica, totalmente. Ele se aproxima de Jesus e pede que Jesus viesse curar o seu servo, que ele amava. E Jesus disse, eu vou visitá-lo. Aí virou especulação, o povo ali, rapaz, ele vai um romano. Aí o romano foi, disse, não, Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa. Mas eu sou um centurião, sou sujeito à autoridade. Eu digo ao meu servo, vem, ele vem. Eu digo ao outro, vai, e ele vai. Então, da mesma forma, basta uma palavra sua, e o meu servo ficará curado. Jesus vira para os seus ali. Deus, olha, nem em Israel eu achei tamanha fé. Jesus disse, vai, o teu servo já está curado. Na mesma hora o servo foi curado. Jesus acolheu quem era aparentemente diferente para o padrão judaico da época. Então Jesus acolhe. Então o acolhimento do Senhor é visível na sua palavra. E lembra também lá da história que Jesus fala sobre o bom samaritano. Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 25 ao 37, onde Jesus diz, olha, a pessoa chega lá um religioso, né? Começa a indagar Jesus. Ele diz, quem é meu próximo? Ele, tu observa os mandamentos? Sim, tenho observado. Aí Jesus começa a dizer para ele, ama o teu próximo. Ele diz, quem é meu próximo? Aí Jesus conta uma história. Aí viu um rapaz que foi, resumindo aqui, sofreu assalto, torturaram o rapaz e jogaram no meio da estrada. Aí passou um sacerdote, viu o rapaz lá e não socorreu. Logo em seguida veio um levita, um religioso, olhou o rapaz lá no chão, não acolheu. Depois veio um samaritano, porque havia uma rixa entre judeus e samaritanos. Eles não se davam muito bem. Aí Jesus disse que foi o samaritano que parou e acolheu aquele homem que tinha sido assaltado e torturado. Jesus pergunta lá para aquele rapaz, dos três, qual deles demonstrou maior amor? Aí o indivíduo era judeu, não quis nem dizer que foi samaritano, disse aquele que usou de misericórdia. Para não pronunciar que foi samaritano, aquele que usou de misericórdia para com ele. Aí Jesus disse, vai lá e fazes tu mesmo. Acolhimento. Então Jesus acolheu. E nos chama a acolhermos também. Observa também o Evangelho de Lucas, capítulo 19, do versículo 1 ao versículo 10, a respeito de Zaqueu, um publicano, odiado pelos seus próprios irmãos, porque era um coletor, cobrador de impostos, que não eram bem vistos pela sociedade judaica. Eram considerados traidores do povo, porque recolhiam impostos para os romanos. E chega Zaqueu querendo ver Jesus, de pequena estatura, sobe em cima de uma árvore para ver Jesus. Jesus olha para ele e não despreza, mas o acolhe. E diz, olha Zaqueu, hoje me convém repousar em tua casa. Zaqueu, olha, meu Deus. E as pessoas começam a questionar. Ele vai para a casa de um publicano, um pecador. Aí, Zaqueu, recebendo a visita de Jesus, Senhor, eu vou dar metade dos meus bens aos pobres. E se eu defraudei alguém,
vou restituir 4 vezes mais. Jesus diz, olha, hoje houve salvação nesta casa, porque também este é filho do Senhor. Porque o Filho do Homem veio salvar e buscar o que se havia perdido. Então, olha o acolhimento de Jesus. Então, Jesus acolhe. E hoje Ele quer te acolher. Ele quer te perdoar. Ele quer te transformar. Ele quer restaurar a sua vida. Não importa o que você tenha feito na vida. Perdão. Você pode encontrar o acolhimento de Jesus. Ele te acolhe. Ele muda a tua situação e transforma as tuas perspectivas e o teu coração. Venha para Ele. Ele é acolhedor. Sinta o acolhedor, o acolhimento de Jesus, o acolhimento de Deus para te perdoar. Ele veio a este mundo para nos salvar e demonstrou isso de forma patente e contundente. Então, venha para Ele, Ele está, de braços abertos para você. Este podcast, nesse momento, é o Senhor falando contigo. Eu te acolho. Venha para mim e não deixe a oportunidade passar. Então, em nome de Jesus. Que palavra abençoada. Que Deus abençoe cada um dos nossos telespectadores por esta palavra maravilhosa que tem falado profundamente aos nossos corações. Com certeza vai edificar pessoas de forma extraordinária. E a palavra de Deus tem essa força, tem essa eficácia, como diz lá o escritor aos Hebreus, em Hebreus 4, verso 12. A palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até o interior e faz separação entre alma e espírito, juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então Deus abençoe por essa palavra maravilhosa. Traga aí as suas considerações finais. Nessas considerações finais, eu queria agradecer mais uma vez por mais esse momento que passamos aqui conversando, dialogando a respeito do Senhor Jesus, que a palavra dele possa fortificar as nossas vidas, os nossos corações, nos fortalecer, nos dando força, ânimo, graça para nos conduzir e a prosseguir, a progredir durante a nossa caminhada com a presença, a graça, a força e o refrigério do Senhor em nossas vidas. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a irmã Jaqueline ali na produção e que essa palavra venha fortificar a tua vida e do coração e receba o acolhimento de Deus, de Jesus Cristo para você. Está de braços abertos, viu? Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Graças a Deus. Então, eu quero desde já te convidar para fazer a oração, abençoando cada um de nós em nome do Senhor Jesus e encerrando aqui esse podcast mais essa palavra que foi aqui proporcionada. Então, ore aí, encerrando em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos orar então. Senhor Jesus, obrigado por mais esse momento, por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede. Estamos na tua presença. Abençoa cada vida que aqui o Pai foi alcançado por esta palavra, que a tua graça, o teu amor, o teu refrigério repousa em cada coração, abençoando, transformando e libertando. Em nome de Jesus, é o que nós pedimos e pela fé te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Então chegamos aqui ao final de mais um RenovaCast, mais um podcast aqui do canal Renovo da Alma. E Deus falou profundamente as nossas vidas de uma forma maravilhosa, de uma forma especial. Então você que foi alcançado por esta palavra, está sendo alcançado por esta mensagem, que a graça, a força, o ânimo do Senhor esteja na sua vida. Sinta o acolhimento do Senhor para com você. Não importa o que você já tenha feito, como já foi dito aqui, torna a frisar. Ele te acolhe, ele te perdoa, ele te levanta, ele te ergue, ele te põe de pé, ele faz maravilhas no seu viver. Mas para isso você tem que se abrir para ele. Deixe Jesus repousar na sua vida e adentrar no teu interior. Ele veio a este mundo, mas ele morreu, ressuscitou e vai voltar mais uma vez. Nós estamos aguardando esse momento. Não sabemos quando ocorrerá, mas a certeza que temos é que vai acontecer. E você e eu devemos estar preparados para esse acontecimento que vai surgir e muitos vão ser pegos de surpresa. Que você não venha ser pego de surpresa. Mas esteja ao lado do Senhor na sua volta, na sua vinda, no seu regresso glorioso. Como já nos diz o escritor aos Hebreus, Hebreus 10, verso 37. Porque por um pouquinho de tempo, aquele que há de vir virá e não tardará. Jesus está voltando, esteja pronto para esse momento. Deus abençoe a cada um em nome de Jesus. Louva a Deus pela vida da irmã Jaqueline lá na produção. Também você que está conosco aí, seja abençoado por essa palavra, seja alcançado com a força, a graça, o ânimo da parte do Senhor, que é misericordioso, que é maravilhoso. Se não fosse a misericórdia do Senhor Jesus, não estaríamos aqui. É o que expressa Jeremias lá no seu livro em Lamentações 3, versículo 22. Porque as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos.
que as suas misericórdias não têm fim. A misericórdia dele não tem fim, nos alcança, nos levanta, nos ergue, nos põe de pé e nos faz trilhar de forma determinante, diante dos problemas, diante das dificuldades, diante das situações que se apresentam diante de nós, porque maior é Ele que está em nossas vidas. 1 João 4, versículo 4, a parte B. Maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Romanos 8, 31. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Não existe nada, nem ninguém que possa impedir o agir de Deus na minha vida e na tua vida. Isaías 43, versículo 13. Ainda antes que houvesse dia, eu era, e não há quem possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Não existe nada, nem ninguém que possa impedir, interferir e atrapalhar o agir de Deus na tua vida, na tua jornada, na tua caminhada, na tua trajetória, na tua família. Você crê? Digite aí eu creio. Digite aí amém. Digite aí eu recebo. Então, Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Por mais este podcast, por mais a finalização desta palavra que com certeza falou profundamente às nossas vidas e torna a alertar. Leia essa Sagrada Escritura. Leia a palavra, esteja atento para os sinais que estão aí a se concretizar sobre a volta e o regresso de Jesus. Jesus falou que a sua vinda seria antecedida de alguns sinais, está lá em Mateus 24. Nós vemos Mateus 24, dentre outras passagens, né? Mateus 24 é mais conhecido, mas tem outras passagens que também relatam. Então nós temos que observar os sinais com o olhar da palavra. Você lê a palavra e começa a visualizar o que está acontecendo no mundo afora. Nada é o acaso. São sinais se concretizando. Cristo está voltando. Então, Jesus te abençoe. Em nome de Jesus. Você é uma bênção. Até a próxima, querendo Deus. Em nome de Jesus. E lembre-se, Jesus Cristo está voltando. Prepara-te.